Bom dia, galerinha. Então, continuando nosso estudo a respeito de função afim, tá? Resolveremos e discutiremos algumas questões sobre o referido conteúdo. E essas questões são questões do livro didático do ensino médio, tá? Do primeiro ano do ensino médio, livro de matemática. A nossa primeira questão, ela mostra aqui pra gente, ela apresenta, né, 3 funções, A, B e C, e aí pede pra gente dizer quais dessas aqui são funções afins, e em caso afirmativo você dizer, né, qual o valor do coeficiente A e B da função afim, é isso? Então, analisando aqui, você já percebe o seguinte: essa função g de x da letra A é uma função afim que é do modelo ax mais b, né? Então, nós temos que g de x igual a ax mais b, no caso A associado ao 2, né? E o b ao 4. Então, a função afim, sim, com A igual a 2 e B igual a 4. A equivalente a 2 e B equivalente a 4. Na letra B, f de x igual a 2 mais x ao quadrado. Essa é uma função, porém, não é uma função afim. Porque pela definição algébrica de função afim, a gente sabe que o modelo básico é ax mais b, em que a variável x, né, a variável, no caso x, é elevada a expoente 1. Nesse caso aqui, expoente 2. Seria uma função quadrática, não é isso? Então não é função afim. E na letra C, é uma função afim. Alguns livros colocam que não, mas a gente está considerando que sim, é uma função afim, em que o coeficiente A é 0. O B é o termo independente que nesse caso está aparecendo, é menos raiz de 3. Tá? Porém, o termo x não aparece pelo fato do A ser nulo. Então, nesse caso, é um caso de função que tem um nome específico, é uma função afim, mas também pode ser considerada como função constante, correto? Questão 2. Considerando a função f dada por f de x igual a menos 3x mais 1, calcule no caderno. O f de menos 2, muito simples, né? Você tem que calcular a imagem desse domínio. O domínio é menos 2, então você substitui na referida função. f de x igual a menos 3x mais 1, então f de menos 2 é menos 3 vezes menos 2 mais 1. Só tem que tomar cuidado na multiplicação dos sinais aqui, não é isso? Então, menos 3 e menos 2 dá mais 6, com mais 1, então, resultado 7. Ou seja, quando o domínio for menos 2, na referida função, f, a imagem será 7. Na letra B, ele pede o processo contrário. Você tem a imagem f de x igual a 0 e você quer encontrar o domínio. Qual o domínio que gera a imagem 0? E você já lembra o seguinte: quando você iguala a função a 0, você está calculando a raiz da função. Ou seja, esse x aqui representa a raiz da função. Se você tem que a função é igual a 0, você pega a função igual a 0. Quem é a função? Menos 3x mais 1. E quando você iguala a 0, essa expressão que deixa de ser uma função e passa a ser uma equação, correto? Então, menos 3x igual a menos 1, você multiplica por menos 1, que é a equação, obtém um equivalente, né? 3x igual a 1, e se implica que x igual a 1 terço, ou seja, o domínio 1 terço irá gerar a imagem 0. E você pode dizer o seguinte, que a raiz dessa função aqui é 1 terço. Quando você substitui x por 1 terço, a imagem será 0, correto? f de raiz de 2, letra C, substituir semelhantemente a letra A, né? Substituímos o x por raiz de 2, que for menos 3 vezes raiz de 2 mais 1, ou menos 3 raiz de 2 mais 1. Como não são objetos semelhantes, então não é possível realizar essa soma, né? A resposta fica dessa maneira aqui. Pode aproximar, claro, substituir o raiz de 2 por 1,40, por exemplo, multiplicar por menos 3 e depois somar com 1. Mas não é necessário, tá? Letra D, semelhante à letra B. X para f de x igual a 19. Você tem que a imagem da função é 19. Qual é o domínio? Pega a função igual a 19, deixa de ser função, passa a ser equação. Então, menos 3x igual a 19 menos 1. Menos 3x igual a 18, multiplica por menos 1, né? 3x igual a menos 18. Então, menos 8 por 3, você descobre que o domínio é menos 6. Ou seja, para que a imagem seja 19, o domínio tem que ser menos 6. Tá? Pode até testar aí, substituindo. Da questão 2, nós temos também a letra E, certo? Na letra E, pessoal, a pergunta é o seguinte: para quais valores de x que a função é maior que 0 e para quais valores de x que f de x é menor que 0? Aí eu resolvi representar aqui os valores semelhantes no eixo numérico. Perceba que eu escrevi aqui os valores dos domínios, né? X menos 6 foi da letra D, x menos 2 que foi da letra A. Escrevi aqui 0,33 aproximando, tá? Não é o mesmo, aproximando para 1 terço. E aproximando para a raiz de 2, eu escrevi 1,41. A gente vai perceber o seguinte, o zero dessa função é a 1 terço, porque quando o x for 1 terço, a função será igual a 0. Então esse é um ponto importante, que é o ponto. A gente vai começar a analisar a partir desse ponto.
Porque se é o zero da função, a partir do zero ela vai começar ou ficar positiva ou negativa, porque o zero é o ponto neutro, né? Então, esse ponto aqui é o zero da função, é o 0,33, tá? Aproximado. Perceba o seguinte, quando o x foi menos 2 e menos 6, que é menor do que 0,33, qual foi a imagem? Foi 7 e, quando foi menos 6, 19. Ou seja, para valores de x menores do que 0,33, a imagem é positiva. Percebam, 7 e 19. Ou seja, a imagem dessa função será positiva, ou seja, o f de x será maior que 0 quando x for menor que 0,33. E reciprocamente, ou melhor, de maneira contrária, quando x for maior que 0,33, você pode pegar como exemplo aqui 1,41, ou poderia testar outros valores se quisessem, mas eu já aproveitei a resposta bonitinha. Então, quando x for 1,41, por exemplo, que é a aproximação de raiz de 2, ó, a imagem é essa imagem aqui, que é um valor negativo, correto? Por que negativo? Porque menos 3 raiz de 2 mais 1, quando você erra as aproximações aqui, menos 3 vezes raiz de 2 mais 1, o resultado será negativo. Então, para todo valor de x maior do que 0,33, a imagem dessa função é menor que 0. Então, a gente escreve assim. Quando x for menor que 1/3, que é aproximando aqui para 0,33, a imagem é positiva. Quando x for maior que 1/3, a imagem é negativa. Correto? Questão 3. Determine o valor de a do coeficiente a, para que se tenha f de 3 igual a 8 na função dada por f de x igual a x mais 1/2. Perceba o seguinte, você quer descobrir o coeficiente a na função e você já tem um elemento dessa função, um objeto aqui referente a essa função. Quando o domínio for 3, a imagem será 8. Então você pode substituir esses elementos aqui na função, converte para a equação, não é isso? Aí você calcula o valor de a, correto? Então fazendo isso, ó, como f de 3 igual a 8 e f de x igual a x mais 1/2, pode fazer o seguinte, se f de 3 igual a 8, eu posso pegar o 3, substituir a função e igualar a 8. Deixa de ser função e passa a ser equação. Então, a vezes 3 mais 1/2 igual a 8. Tá? Então, resolvendo isso aqui, a vezes 3, 3a, igual a 8 menos 1/2, né? Operando 1/2. Então, 8 menos 1/2, vocês lembram que tem que tirar o mínimo múltiplo comum, né? O MMC. E MMC de 2 e 1, que é o denominador do 8 aqui é 2. Então, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 8, 16. Menos 1, porque 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. Então, ficou o seguinte, ó, 3a igual a 15 meios. Então, dividindo o 3 no membro oposto, porque você divide ambos os membros por 3, ficou 15 dividido por 6. Simplificando, né, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 3, você descobre que o valor de A uma representação para o valor de A é 5 meios. Tá? 5 meios. Então, ó, f de x é igual a 5 meios, x mais 1/2. Substituindo o valor de A aqui na função, correto? Questão 4. Determina os valores de p e q para que a função f, dada por essa expressão aqui, f de x igual a p ao quadrado menos 1 multiplica x mais 2q menos 6, seja uma função de identidade. Perceba que esse p ao quadrado menos 1 aqui refere ao coeficiente a, porque está multiplicando por x, e esse termo independente aqui, 2q menos 6, refere ao coeficiente b, fazendo a assimilação à representação simbólica de função afim, tá? Algébrica. Então você lembra o seguinte, para que uma função seja de identidade, ela é um tipo de função afim em que o termo b é 0 e o termo a é 1. Ou seja, o termo b não existe, eu fico dessa forma aqui, e a é 1. Então, ela é desse tipo, f de x igual a x. A é 1 e b é 0. Tá? Então, é o seguinte, ó, para que isso aqui seja função de identidade, esse termo dentro do parênteses aqui que refere a a tem que ser igual a 1, e esse termo independente aqui tem que ser igual a 0. Então, a gente tem que calcular isso. Ó. Devemos ter p ao quadrado menos 1 igual a 1. Não é isso? Então, p ao quadrado menos 1 igual a 1, p ao quadrado igual a 1 mais 1, p ao quadrado igual a 2, não é isso? Mais 1, 2. Calculando operando aqui o expoente 2, né, que é p ao quadrado, a gente tem que o seguinte, que p é igual a mais ou menos raiz de 2, tá? Então, essa expressão é equivalente a essa, p é igual a mais ou menos raiz de 2, que refere, na verdade, ao módulo de 2, né? Ou melhor, refere ao módulo de 2, então refere a raiz ao valor positivo da raiz de 2 e ao valor negativo de raiz de 2, tá? Certo? Então, assim, se você substituir o p aqui tanto por raiz de 2 positivo quanto por raiz de 2 negativo, quando você levar ao quadrado e subtrair 1, o resultado será 1, correto? Então, já resolvemos a primeira parte. Mas, no entanto, para que seja identidade, esse termo independente tem que ser 0. Então, temos que realizar mais operações aqui. Ó. Tá.
2Q menos 6 igual a 0. 2Q igual a 0 mais 6, né? 2Q igual a 6, Q igual a 6 sobre 2, dividir por 2, então Q igual a 3. Então já temos as condições. Para que seja de identidade, o P tem que ser ou mais as de 2 ou menos as de 2. E o Q igual a 3. Porque quando você substitui o Q por 3 aqui, ó, 2 vezes 3, 6, menos 6, 0, anula, que é justamente a intenção. Para ser de identidade, o B tem que ser nulo. Tá? Ok? Questão 5. Em certa cidade, a assinatura especial de uma linha telefônica custava R$ 34,50 e dava direito à utilização de 100 minutos mensais. Ele pagaria, né? A pessoa que pagaria 8 centavos, né? 0,08 reais por minuto excedente. Ou seja, quanto o consumidor pagaria se utilizasse 82 minutos em um mês? Ele paga R$ 34,50 para utilizar durante 100 minutos. Então, durante 80 minutos, ele vai continuar pagando essa taxa, né? R$ 34,50. Aí a segunda pergunta. E se utilizasse 300 minutos? Aí sim já ultrapassou o limite, né? Se ele utilizasse 300 minutos, ele ia pagar R$ 34,50 por 100 minutos e 0,08 por cada minuto excedente. Ou seja, a quantidade que excedeu foi quanto? Foram quantos minutos? 200 minutos, né? Ele tem direito a utilizar somente 100 pela taxa que ele paga. Então, ó, R$ 34,50 mais 8 centavos por cada minuto dos 200 excedentes que ele teve. Tá? Então, R$ 34,50 mais 200 vezes 0,08. Então, R$ 34,50 mais 16. Que no caso daria um total de R$ 50,50, correto? Porque desses 300 minutos ele já paga 100, que é a taxa, o que ele paga R$ 34,50, tá? Então, os 200 restantes ele vai ter que pagar 0,08 por cada um desses minutos, ok? Então, letra B. O consumidor pagou R$ 52,00 por sua conta telefônica. E quantos minutos esse consumidor usou? Perceba o seguinte. Se ele pagou R$ 52,90, você já tem que subtrair aqui o valor fixo que ele paga por 100 minutos, que no caso é R$ 34,50. Então, subtraindo R$ 52,90 menos R$ 34,50, quer dizer o seguinte. Esses R$ 18,40 aqui refere a valores ao tempo que ele ultrapassou de 100 minutos, tá? Então, vamos lá. Se a cada minuto que ele ultrapassa de 100 ele paga 0,08 centavos, R$ 18,40 refere a quantos minutos você vai lá e divide os 18,40 por 0,08, que é o valor de cada minuto. Aí você descobre o tempo total em minutos, tá? Ultrapassados de 100. Então, 18,40 dividido por 0,08, 230. Ou seja, além dos 100 minutos que ele tem direito, ele utilizou por mais 230 minutos. Então, no total, ele utilizou o telefone, né? A linha telefônica por 330 minutos neste mês, correto? Então, pessoal, a letra C, a gente vai começar aqui a realizar a conversão do sistema de representação semiótica. Devemos tomar cuidado para que todos os objetos sejam representados, tá? Para a gente ter corretamente essa conversão. Então, quando você vai fazer isso, você tem que dizer quem é cada objeto. Então, assim, nessa questão, o tempo de utilização mensal da telefônica em minutos a gente vai chamar de X, pelo símbolo, pelo objeto X, tá? E o preço que se paga durante o mês em função do tempo a gente chama de P de X, então o preço em função do tempo. Essa função ela será representada por mais de uma sentença, ou seja, ela será representada, nesse caso, por duas sentenças. Por quê? O domínio dela você vai analisar a função a partir de intervalos no domínio. Então, P de X é o preço, será igual a 34,5 se X for menor ou igual a 100. No caso, o preço será 34,50 para todo X menor ou igual a 100. No entanto, será 34,50 mais 0,08 vezes X menos 100 quando o tempo for maior do que 100. Correto? Então, X menos 100 por quê? Porque esse 0,08 vai multiplicar justamente pela quantidade que ultrapassa o 100. Tá? Se quiser multiplicar o 0,08 pelo valor do parênteses, vai ficar 0,08 vezes menos 100, fica 8. 34,50, ou melhor, menos 8, tá? 34,50 menos 8 fica 26,50 mais 0,08 vezes x. Então, toda vez que x for maior que 100, a função então será 26,50 mais 0,08x. Então, são duas sentenças. P de x igual a 34,50 se x for menor ou igual a 100. P de x igual a 26,50 mais 0,08x se x for maior que 100. Correto? Letra D da questão 5. Se uma residência da cidade havia 3 linhas telefônicas, qual era o valor mínimo gasto com o telefone em um mês? Você percebe o seguinte, que cada linha telefônica ela vai gastar no mínimo, tá, R$ 34,50, que refere a 100 minutos. Depois disso, se ultrapassar em 100 minutos, né,
o valor vai aumentar, porque vai aumentar aqui por cada minuto 0,08 reais. Então, assim, o valor mínimo que se gasta lá é R$ 34,50 para cada linha telefônica, o que totaliza aqui R$ 103,50. Então, se todas as linhas telefônicas utilizarem cada uma delas um tempo menor do que 100, vai gastar aqui o valor mínimo, R$ 103,50. Caso contrário, o valor será maior. Então, o valor mínimo é R$ 103,50, correto? Na questão 6, a gente tem o seguinte: dada a função f com f de x igual a 3x menos 1, determina f de 1 menos f de 0. Aí, fazendo as contas aqui, a gente faz f de 1 menos f de 0, né? 3 vezes 1 menos 1, que é o f de 1, resulta 2. E o f de 0 é 3 vezes 0 menos 1, resulta menos 1. Então, 2 menos 1, 3. Letra B, f de 2 menos f de 1. Fazendo as mesmas contas, o resultado aqui 3. f de 3 menos f de 2. Substituindo na função o valor do domínio 3, depois o valor do domínio 2, resultou aqui, respectivamente, em 8 e 5, subtraindo 3, e assim por diante. Você percebeu aqui que em todos os casos aqui, a imagem, ou melhor, o resultado foi 3. Ou seja, aí a questão indaga. O que você nota de comum aqui é justamente essa igualdade, que o resultado é sempre 3. Ou seja, toda vez que você que a diferença entre o domínio é 1, por exemplo, de 1 para 0 a diferença é 1, de 3 para 2 a diferença é 1, de 4 para 3 a diferença é 1, de 2 para 1 a diferença é 1, você percebe o seguinte, que está aumentando 3 na imagem. Ou seja, quando o domínio aumenta de 0 para 1, aumenta o 3 na imagem. Quando o domínio aumenta de 1 para 2, aumenta o 3 na imagem. Quando o domínio aumenta de 2 para 3, aumenta 3 na imagem e assim por diante. Ou seja, toda vez que acontece isso, você entende o seguinte, pode entender o seguinte: a cada unidade aumentada no domínio, tá, aumenta uma vez o valor do coeficiente A, que nesse caso é 3, certo? Por exemplo, do domínio 0 para 1, aumentou uma vez o 3. Do domínio 1 para 2, aumentou uma vez o 3. Por quê? Está multiplicando o 1 vezes o 3, correto? Então, 1 do domínio multiplicado por 3. Certo? Então, a gente diz aqui mais ou menos, vocês vão ver que essa função é considerada crescente, tá? Porque a cada unidade que se aumenta no domínio, a imagem ela cresce em um valor constante, que ela está crescendo, tá? Então, isso é um jeito diferente de a gente analisar depois que essa função é uma função crescente. Então, para qualquer diferença aqui de uma unidade no domínio, por exemplo, f de 1000 menos f de 999, o resultado vai ser 3 nesse exemplo, tá? Aí tem um outro caso que pede para fazer a mesma coisa com g de x menos 3x menos 1. Vocês vão fazer aí, mas já dá para perceber que, por exemplo, que quando você substituir aqui, ó, ver essa diferença, o resultado vai ser menos 3. Por quê? Porque nesse caso é uma função decrescente e o que vai acontecer é o seguinte: a cada unidade adicionada ao domínio, na verdade, vai subtrair 3 e não aumentar, correto? Então, essa é uma função decrescente, que a cada unidade aumentada no domínio, a imagem subtrai, a imagem diminui. Nesse caso, diminui em 3, porque é o valor de A aqui, correto? Então, é essa relação que você faz com o coeficiente da função, ok? Questão 7. A tabela seguinte apresenta alguns valores reais de x e os respectivos valores de f de x e g de x das funções afins g e f e g. Considerando os valores apresentados na tabela, determina a lei de formação da função f de r em r e da função g. Observe, a gente vai tentar utilizar aqui o item anterior, tá? Você percebeu que no item anterior que quando você analisar essa diferença, já que é função afim, tá? A diferença na imagem para cada unidade adicionada no domínio é justamente o valor de A. Relembrando, ó, quando a gente fez aqui o f de 0 menos f de 1, que é a diferença de uma unidade de 0 para 1, tá? Resultou 3. f de 1 menos f de 2 resultou 3. Esse 3 é justamente o valor de A. Então, nesse caso aqui, para a gente descobrir o valor de A da função, a gente pode utilizar o mesmo critério. Por exemplo, na função f de x. Quando o domínio x foi menos 1, o resultado foi 1. Quando o domínio de x foi menos 2, o resultado foi menos 1. Então, fazendo isso, ó, f de menos 1 menos f de menos 2, ficou 1 menos menos 1. Esse 1 menos esse menos 1 aqui dá a imagem. Então, o resultado foi 2. Você já entende que o A dessa função f vai ser 2. Só conferindo mais uma vez, ó, outro exemplo, f de 0 menos f de menos 1. Ficou 3 menos 1. Então, ó, 3 menos 1, 2. Então, o valor de A é 2. Então, para você montar a função f, você já descobriu o A. Você só falta agora descobrir o valor de B, não é isso? Mas vocês vão ver mais à frente que B é justamente quando o domínio é 0. O B vai ser 3. Mas analisando isso de outra forma, se f de 0 é 3, f de 0 é 3,
e A é igual a 2, a gente pode dizer o seguinte, ó, f de x igual a x mais b. Ax mais b, quem é A? A gente já descobriu que é 2, e o valor de x aqui é 0. Substituindo, ó, 2 vezes 0, 0, mais b igual a 3. Você descobre que b é 3, tá? Poderia substituir qualquer outro valor para o valor de x aqui, tá? Ao invés de ser 0, você poderia colocar aqui, por exemplo, a vezes menos 1, que é o valor de x, e ia ficar igual a 1, ao invés de 3, tá? Então você descobriu que o valor de a dessa função é 2 e o valor de b é 3. Então a função é o seguinte, ó, fx igual a 2x mais 3, tá? Que representa que dará correto se você substituir esses elementos aqui da tabela, correto? Para f de x, que satisfaz essa condição dada aí. Já para a função g de x, que pede para você isso também, vai fazer a mesma coisa. Você percebe que para cada diferença no domínio de x, a imagem diminui quanto? Ó, g de menos 1 menos g de menos 2 ficou 3 menos 4. Então 3 menos 4 menos 1. Então o valor de a é menos 1. Testando mais uma vez, escolhemos outro aqui. Testando mais uma vez aqui, voltando à questão, observe. G de 0, tá? Menos g de menos 1. Então g de 0 é 2, g de menos 1 é 3, então 2 menos 3 menos 1. Então o valor de a é menos 1. Então já temos que a é menos 1. Vamos escolher aqui agora o g de 0 para descobrir o valor de b. Então, se g de 0 é igual a 2, para a gente ver que quando x for 0, o g de 0 é 2. Então, e a é menos 1 que a gente já descobriu, só falta descobrir o valor de b. Pegamos o modelo básico, g de x igual a x mais b, substituímos, ó, esse a gente substituiu por menos 1, porque a gente já descobriu que é menos 1, e esse x a gente escolheu aqui, ó, o 0 para facilitar. Vezes 0 mais o b igual a 2, correto? Então, b igual a 2, logo a função é g de x igual a menos x mais 2, tá? Nesse anterior, o f foi uma função crescente, porque o valor de a da anterior foi positivo, e nesse caso aqui é decrescente, porque o valor de a dela é negativo. E é justamente o que ele pede para você fazer depois aqui. Em um plano cartesiano, na letra B, ele pede para você marcar esses pontos da função f e traçar um gráfico que pareça ser mais conveniente, e mesma coisa para a letra g. Então nós marcamos esses pontos, ó, da função f e traçamos que é justamente uma reta. Um gráfico que é associado à representação geométrica da função f. Tá? E da função g, nesse caso foi 2x mais 3 da função f. E da função g foi na terceira linha aqui da tabela. Marcamos os pontos e desenhamos o gráfico que foi justamente esse aqui. Tá? G de x igual a x mais 2. Então voltando aqui, ó, quando a função é crescente, o seu gráfico está para a direita, dizemos assim. Podemos analisar assim melhor, dizendo, né? E aí, quando ela for decrescente, ele está para a esquerda, tá? Justamente que o valor de a é negativo, correto? E aí, sobre a representação gráfica da função afim, a gente começa a entender então assim, que a função afim, a sua representação gráfica ela é dada por uma reta, tá? A gente tem um modelo básico da representação simbólica, que é f de x igual a x mais b, e a representação gráfica é uma representação geométrica, certo? E a representação gráfica é uma representação a partir de uma reta, tá? A representação geométrica dela aí, ok? Certo? Bons estudos e até mais.